Então, boa noite para todo mundo. Nós estamos estudando o livro Teologia LGBT, do Padre Luiz Correia Lima. Nós estamos no capítulo 2, hoje a partir da página 63. Quero dar as boas-vindas ao Padre Luiz, que está vindo pela primeira vez. Bem-vindo, Padre Luiz. O senhor quer se apresentar, por favor? Muito bem, obrigado, Fernando. Boa noite a todos os demais membros do grupo. Sou o Padre Luiz César Bento, aqui da Paróquia Divino Espírito Santo, em Umuarama. Um prazer estar com vocês, iniciando, no meu caso, esse estudo para poder conversar um pouco melhor em relação a essa dimensão que é tão importante, né, para nós. Bom, muito obrigado, Padre, pela sua presença. O senhor mostra para a gente que a igreja acolhe, e que a igreja está disposta a dialogar e ouvir também. Isso é muito importante. Bem, Boa noite, Viviane. Viviane já foi. Luciana. Boa noite, Luciana. Então vamos lá, Boa, gente. Então, aqui, padre, a gente segue, faz a leitura corrida, essa é a dinâmica. Quem tem dúvida vai parando a qualquer momento. Olha, não entendi essa frase, tem um exemplo para citar, isso me faz lembrar que. E a gente vai seguindo isso, esse percurso. Então, o senhor fica à vontade para sugerir, explicar, duvidar, questionar. Aqui a gente, eu falei para o pessoal, a gente está livre para questionar qualquer coisa e para dizer não concordo, para dizer isso aqui não é legal, isso que bom se fosse de tal jeito, não é. Então aqui é um grupo de estudo, estudo mesmo, né? Então aqui a gente pode até duvidar e botar o que está escrito na parede, né? Se a gente não tem a intenção de responder ou de ensinar alguém a pensar. A gente quer oferecer perguntas. Talvez alguma resposta, ou pelo menos menos angústia diante da situação. E já é alguma coisa, né? Então, o senhor fica à vontade, por favor. Vamos lá, página 63. No capítulo 2 a gente está vendo ali o tema, são emergências de questões de gênero e orientação sexual. Nesse capítulo, ele vai começar a descrever como era a situação desde a Idade Antiga, passando pela tradição grega, depois greco-romana, depois Antigo Testamento, Novo Testamento, tradição judaico-cristã, que é onde a gente vai começar hoje. No encontro passado, a gente viu sobre como os povos ameríndios lidavam com pessoas não heterossexuais, que eram os povos Mixes, ou Mirres, ou Mixas, e os povos indígenas dos espíritos, desde a América do Norte até a Amazônia brasileira, Rio Grande do Sul. No segundo parágrafo da página 63. Na tradição judaico-cristã, desde seu início, o homoerotismo é condenado. Para se entender essa condenação, é preciso ter presente a historicidade da revelação transmitida na Sagrada Escritura, conforme o ensinamento do Papa Pio XII e do Concílio Vaticano II, tratados no capítulo anterior. O leitor atual deve buscar o sentido que os autores sagrados, em determinadas circunstâncias, segundo as condições de seu tempo e da sua cultura, pretenderam exprimir servindo-se dos gêneros literários então usados. Esse sentido está ligado ao contexto mais amplo dos tempos antigos do Oriente, de modo que o intérprete atual deve se servir da história, da arqueologia, da etnologia e das outras ciências que contribuem para a sua devida compreensão. Então, esse parágrafo aqui só tá... O que é importante a gente saber? Que aquilo que está escrito no texto bíblico precisa ser interpretado à luz da história, à luz de outros dados que não somente a leitura fundamentalista ou a leitura ipsis literi do texto bíblico. Na cosmologia antiga dos judeus, expressa na Bíblia, o universo foi criado em 6 dias. A Terra surgiu antes do Sol e das estrelas e é imóvel. A abóbada celeste, chamada firmamento, é uma placa sólida em que os astros estão pendurados para não caírem. Não há astros soltos no céu. O firmamento é sustentado por colunas e divide as águas que estão dele das águas que estão abaixo. A chuva não é resultado da condensação do vapor da água, mas das comportas de firmamento que se abrem, fazendo despencar as águas superiores represadas. Assim ocorreu o dilúvio universal nos tempos de Noé.
Há também uma antropologia em que o homem veio direto do pó da terra e a mulher veio da costela do homem. Então, nesse parágrafo aqui, coisas que a gente viu no capítulo anterior também, a tradição bíblica sobre os 7 dias da criação da humanidade. E aqui está uma base muito forte da antropologia, do entendimento do que é ser homem e do que é ser mulher para a Igreja Católica. Então, tem gente que lê esse texto bíblico do Gênesis como histórico, no sentido literal, e tem gente que olha para esse texto de forma mitológica, compreendendo a hermenêutica, a tradição, o contexto histórico em que foi criado, escrito, o texto bíblico. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Para quem chegou agora, boa noite, Mauro, bem-vindo. Nós vamos começar, Mauro, na página 64. Acreditava, Beleza, então, obrigado. pois não. Acreditava-se que o homem e a mulher foram criados um para o outro, para se unirem e procriarem. Ponto. Essa informação é uma informação importante. Acreditava-se que homem e mulher foram criados para um para o outro. Agora, que homem, que mulher? Aquele homem e aquela mulher que foram descritos no Gênesis. Adão, Eva. É esse modelo aqui. Mas é histórico? A gente não sabe, né? Achamos que é mitológico, dentro da teologia, dentro da tradição bíblica. Mas tem gente que acredita que isso é histórico. E assim, a questão não é se é ou não é, mas qual é o modelo de ser humano que ele traz, e de figura masculina e de figura feminina. E por que não cita os outros? Não sabemos. Provavelmente porque o escritor bíblico não tinha essa preocupação de falar sobre essas questões quando escreveu o texto sagrado. Isso não diz que essas pessoas não existiam. Isso não diz que não existia em algum lugar pessoas que que tivessem outras preferências em relação à sua sexualidade, que não a mesma daquela figura homem e daquela figura mulher descritos em Gênesis. Supõe-se uma heterossexualidade universal, expressa no imperativo, crescer e multiplicar-vos. Ou seja, tem a ideia de que se é homem, na Bíblia, se é homem, é do sexo masculino e procria, e está voltado para a mulher. Se a mulher é do sexo feminino, ela tem uma vagina, ela se atrai para o homem, ela é heterossexual e ela existe para procriar. Essa informação existe para procriar, ela é importante. Porque no Antigo Testamento e em parte do Novo Testamento vão aparecer essas afirmações que a igreja, a igreja conciliar dos concílios há muitos séculos vão defender de que a cópula, o ato sexual, ele é 100% voltado para a procriação. E desconsidera algum prazer na cópula. Hoje temos entendimentos não exclusivos sobre isso. Não há consenso. Mas é importante a gente saber que na Sagrada Escritura tem essa prevalência de que todo mundo que está lá é heterossexual. Isso foi escrito no tempo do exílio judaico da Babilônia. Para o povo expulso de sua terra e submetido a uma potência estrangeira, crescer era fundamental para a sobrevivência da nação, da cultura e da religião. Não se nega o desígnio divino de que a humanidade se espalhe pela terra, mas a necessidade de sobrevivência do povo judeu daquele tempo era urgente. Alguém tem uma pergunta, comentário, dúvida? Tá tudo bem? Podemos seguir? Essa ideia de que eles precisavam sobreviver é muito importante, né? Muito. Porque eles precisavam construir novamente um povo que havia sido destruído. E nas duas versões que nós temos da criação, a gente vê exatamente isso, né? A gente tem essa ideia de que é um povo que precisava sobreviver, era um povo que precisava se restaurar. E aí, quando apresentar qualquer outra forma né, principalmente de sexualidade ou de naturalidade, vamos colocar dessa forma, seria quase que tipo, nós não vamos crescer. Se nós voltarmos para a nossa terra, nós não vamos crescer.
né? E isso é uma coisa muito forte, né? Tanto com relação a Moisés, quando tinha que construir um povo, uma nação, quanto depois do exílio. Talvez seja a mesma ideia de reconstrução, de Uhum. ideia de povoamento, né? E eles precisavam dessa forma, e precisava ser salientado. Agora, pensar que naquela época não havia uma sexualidade neutra, não havia, talvez, a homoafetividade, não, é de dizer assim que, opa, isso realmente é de hoje em dia, né? Do mundo moderno, né? Uhum. Como se o mundo antigo não fossem humanos, né? Como Sim. se as pessoas antigamente não fossem humanas, Uhum. tivessem outra forma de pensar. Perfeito, Mauro. Seguimos. Alguém pode continuar lendo, por favor? Na página 64? Eu tô sem óculos, eu quase não consigo enxergar. Vamos lá, gente. Força. Começa em: o sêmen do homem. O sêmen do homem, como foi visto, supostamente continha o ser humano inteiro e devia ser colocado no ventre da mulher, assim como a semente depositada na terra. Jamais se deveria desperdiçá-lo, como mostra o relato sobre Onã. Ele se casou com Tamar, viúva do seu irmão Er, que morreu sem ter descendente. Conforme a lei, Onã deveria suscitar uma posteridade a seu irmão, e o primeiro filho homem deveria ter o nome deste irmão falecido, Er. Mas Onã praticou coito interrompido, ejaculando fora da vagina de sua esposa e impedindo-a de conceber. Por isso ele foi fulminado por Deus, como punição por essa transgressão. Perfeito. É, ne- Só um pouquinho, Eduardo, por favor. Então, essa informação a gente não... É a área de estudo do Wellington, que é biólogo. Então, naquele texto bíblico, tem essa ideia de que o ser humano, ele está inteiro no sêmen, do homem. E que esse ser humano inteiro é de origem divina e ele é depositado, na vagina da mulher, e é ela quem guarda a vida inteira. Só que ela é só um depósito, ela não participa. Ou melhor, participa dessa forma, né? Essa informação é importante, porque ela mostra qual é o papel da figura masculina heterossexual, é um posicionamento social de relevância, e ele mostra qual é o posicionamento entendido para a figura da mulher. Como é que ela participa, aí qual é a função dela. Por favor, pode continuar. É neste contexto que a relação sexual entre dois homens era considerada abominação. Israel devia se distinguir de outras nações de várias maneiras, com sua fé, seu culto, sua lei e seus costumes, segundo o código de santidade do livro do Levítico. Aí se inclui a proibição do homoerotismo, considerado abominação. Proíbe-se também, e com rigor, trabalhar no dia de sábado, comer carne de porco ou frutos do mar, aparar o cabelo e a barba, tocar em mulher menstruada durante 7 dias, usar roupa tecida com duas espécies de fio, plantar espécies diferentes de semente em um mesmo campo e acasalar animais de espécies distintas. Quando o cristianismo, nascido em Israel, expandiu-se entre os povos não-judeus, a santidade do Levítico não se tornou norma para estes povos, mas a proibição do homoerotismo, sim. Certo. Sublinha aquela frase ali. É nesse contexto que a relação de Israel, é nesse contexto que a relação sexual entre dois homens era considerada abominação. Então, lembrem, se dois homens estão juntos, significa que os dois têm um ser dentro do sêmen dos dois. Não vai entrar na vagina de uma mulher, não será colocada dentro de um abdômen, dentro de um útero, e essa mulher, esse sêmen vai ser desperdiçado. Por isso, é considerada abominação. Não tem produção de um ser humano ali. Então, isso que o Mauro falou anteriormente é muito importante. Boa noite, Ângela, bem-vinda.
Boa noite, Fernando. Desculpa o atraso. Imagina que isso. Que o reino de Israel precisava crescer e tinha que ter produção de molecada. Então, 2 homens não produzem, não reproduzem, não se reproduzem. Então, além dessa lei, tem outras leis que eram proibidas. Trabalhar no dia de sábado, comer carne de porco, aparar o cabelo, a barba, tá. Essas proibições, elas são tão importantes quanto a proibição do homoerotismo. Infelizmente, algumas interpretações de algumas religiões, ou até mesmo na católica, pensam somente essa proibição do homoerotismo, como se ela fosse a mais importante, ou como se ela fosse um destaque em relação às outras. Então, essas outras proibições, elas têm a ver com rituais litúrgicos, que eram questões muito mais sérias da prática religiosa do que o homoerotismo. Então, eles não podem ser considerados de menor importância ou descartados, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com dúvida? Não? Tá bom. Ângela, nós estamos na página 65 Tá agora. ok, Fernando. Estou tentando achar aqui o meu arquivo. Por favor, pode continuar. A essa proibição se somou a história de Sodoma e Gomorra, cujo pecado clamou aos céus e resultou no castigo divino destruidor. Este pecado foi recusar a hospitalidade aos que visitavam o patriarca Ló, a ponto de tentarem violentá-los sexualmente. Com frequência, a violência sexual era uma forma de humilhação imposta por exércitos vencedores aos vencidos. Inicialmente, o delito de Sodoma era visto como orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa e desamparo do pobre e do indigente. Através do profeta, o Senhor diz: tornaram-se arrogantes e cometeram abominações em minha presença. Vários séculos depois, tal pecado foi identificado com o homoerotismo, mas na origem, ele nada tem a ver com o amor entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo com relações sexuais livremente consentidas Esse entre parágrafo aqui, pessoas. se vocês podem destacar ele, coloca uma florzinha, coloca um sinal de atenção, coloca um monte de coisa em volta, porque ele é muito importante. Tem uma explicação, um resumo muito bem feito sobre Sodoma e Gomorra. Então, a leitura que se faz hoje, popular, é de que a Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do homoerotismo. Mas, na verdade, quando a gente vai pegar o texto bíblico e estudar a exegese, a gente vai estudar o contexto, como foi escrito, quem escreveu, para quem, a gente vai entender que é uma questão de hospitalidade. Não houve o cuidado de quem estava chegando. E ainda foi tentado estuprar quem chegou. Isso era muito violento. Então, a prática aqui da violência homoerótica, ela não tem vista ao prazer, ela tem em vista um castigo. Então, quando pessoas de diferentes povos guerreavam, uma forma de humilhar o povo que perdeu era estuprando os soldados perdedores. Ou seja, fazendo-os, eu vou usar uma palavra ruim, aqui eu não acho outra melhor, fazendo-os mulherzinhos. Desculpem, não é uma frase misógina, eu só quero trazer o entendimento popular sobre isso. Então, essa ideia tem ali em Sodoma e Gomorra já. Então, inicialmente, não era uma questão homoerótica, era uma questão de não acolhida de quem estava chegando. Eu acho que a gente um dia poderia fazer um estudo somente sobre esse capítulo ali, acho que hoje não vai dar tempo da gente fazer isso, é só sobre a história de Sodoma e Gomorra. O Padre Luiz tem outro texto explicando isso. Muito bom, por sinal. Posso dar uma... Pois não, Mauro. Uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que voltar, olha, a ideia que até agora tem predominado é bem essa ideia. A mulher é apenas um objeto. Tanto que essa ideia de adultério era porque você estava conspurcando um bem pessoal do homem, que era dar a ele uma descendência. Quando a mulher adulterava, ela falsificava isso. Então, a mulher nunca era considerada, né? A mulher nunca era colocada como um ser humano que estava junto naquela realidade do homem. E aí, tratar um outro homem como você trata uma mulher
ou, no caso, penetrar, você usá-lo para ser, né, a vazão do teu prazer, é uma humilhação em nível hard, assim, é uma coisa fora da casinha. Para nós, isso é até meio incompreensível, porque a relação sexual, hoje em dia, é uma coisa muito consentida. E quando nós olhamos para o não consentimento, que é o estupro, aí a gente fica revoltado, né? Mas nesse caso ali, toda a violência que as mulheres sofriam, seja elas naturais, dentro de casa, não eram nem consideradas, porque elas não eram humanas. Elas não eram seres humanos que tinham esse direito a essa realidade. E aí fazer de um homem a mesma coisa digamos assim, é uma humilhação fora de qualquer realidade. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e que também a gente tem a mesma analogia em outro texto de Benjamim, lá da tribo de Benjamim, em Juízes, que é exatamente a mesma cena de violência, que é exatamente a mesma cena de falta de consentimento, que essa é a coisa mais importante, falta de consentimento, é a violência. E aí eu não consigo... às vezes eu paro e penso assim, quando alguém vem com esse texto para cima de mim, eu falo assim, você tem noção de violência? Você tem noção de violência? Você tem noção... se eu te considerasse não humano hoje, e fizesse com você toda e qualquer, né, atrocidade, como você ia se considerar? Não, mas isso não é possível. É exatamente que era assim que as mulheres eram tratadas. E quando você tratava um homem da mesma forma, você estava desconsiderando totalmente a humanidade dele. E isso é uma coisa muito séria. Francis comentando aqui sobre esse texto de Ezequiel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade é ótimo. Abundante preguiça. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando e fazendo a violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Então, é o não cuidado do estrangeiro que chega em Sodoma e Gomorra. Essa é a questão de Sodoma e Gomorra, e não a prática do homoerotismo. Podemos continuar? Muito obrigado, Francis. Por favor, pode continuar. Há um relato semelhante ao pecado de Sodoma no livro dos Juízes. Um levita e sua concubina se hospedaram na cidade de Gabá, da tribo de Benjamim. Os habitantes da cidade hostilizaram os visitantes e estupraram a concubina do levita até a morte. O Senhor suscitou os israelitas contra aquela cidade, e ela foi completamente destruída. A partir deste relato, não se deve condenar a heterossexualidade. O que se condena, tanto em Sodoma quanto em Gabá, é a falta de hospitalidade e a hostilidade violenta contra a pessoa que vem de fora. Então, vocês veem aqui que tem um outro relato de uma cena similar, o Mauro acabou de falar dela, por sinal, que é um estupro heterossexual. Ou seja, também não consentimento, também o não cuidado, a não proteção, a não acolhida àquele que chega, ao hóspede. Isso era muito caro para o povo judeu, para os antigos. Então, não fazer isso é um pecado dentro desse contexto, para aquele povo, muito grave. E posso só dar um mais? Claro, Desculpa ficar atrapalhando, por favor. Por favor, Mauro, por favor, eu adoro. Manda ver. E a gente tem que, se você voltar um pouquinho nesse texto de Juízes, eles, na verdade, queriam violentar o sacerdote, o levita. Eles não queriam violentar a mulher. Eles violentaram a mulher porque, tipo assim, não tem outra coisa, a gente vai, vamos fazer mal para uma coisa. Mas, na verdade, eles queriam levita. É a mesma realidade os dois textos. Se a gente coloca... Só que um é no meio do povo de Israel, e aí não dá para a gente dizer que, opa, o povo de Israel né? Daí não tem como você usar. Mas daí, quando é Sodoma e Gomorra, que eu posso fazer de um marco para a taça nábida dos outros, eu uso o marco. Né? Então, a situação é exatamente a mesma, com a diferença de que lá eles não quiseram violentar as filhas do Ló.
E Uhum. aqui eles violentaram a concubina. Eu não lembrava disso não, Mauro. Eu vou até depois pegar a Bíblia e ler esse texto para mim, que eu não lembrava disso. Muito bom. Ah, não, quando o povo cai matando em cima com relação a esses. Falei, gente, o povo de vocês é igualzinho, fizeram a mesma coisa. Se a gente fosse condenar, a gente tinha que condenar o povo de Israel. E aí, como que fica a história? É, aqueles E textos. aí, como que fica a história? Pois é, muito bom. Né? Podemos continuar, por favor? Nas alusões dos evangelhos feitas a Sodoma e Gomorra, Mateus 10, 15, 11, 23 a 24 e Lucas 17, 28 a 29, não há nada sobre a temática homossexual. Mas no Novo Testamento há dois textos que fazem referência a essas cidades com certa conotação homossexual. A carta de Judas, versículos 7 e 8, refere-se à relação carnal entre homens e seres quase divinos, desenfreada prostituição e vícios contra a natureza. O texto da segunda carta de Pedro, 2, 6 a 10, reprova a vida dissoluta daquela gente perversa, que, levada por suas paixões impuras, segue as vias da carne. Como então se chegou à interpretação homossexual? Tudo indica que foi através dos escritos intertestamentários, como o Testamento de Benjamim 9 e segundo os Segredos de Enoque 10, 4 e 34, 1 a 2. A esses apócrifos acrescentam-se os escritos de Fílon, de Alexandria, e de Flávio Josefo. No contato com o mundo helenista, tais escritos judaicos interpretaram o relato de Sodoma em clara referência ao comportamento homossexual. Os dois textos neotestamentários estão vinculados a essa interpretação. Então tá aí. Eu estou preparando uma aula específica sobre a palavra homossexual no Novo Testamento. Eu espero conseguir fazer isso no mês de julho. Amém. E aí eu venho trazer aqui. É só sobre o Novo Testamento. A gente vai ser um dia só sobre essa palavra. Como é que ela aparece no Novo Testamento? Como é que os textos trazem? E em que contexto trazem? Qual foi a palavra grega utilizada, a hebraica, a aramaica, para falar sobre isso? Vamos seguir, por favor. No Novo Testamento, o texto mais importante sobre o homoerotismo está na carta de São Paulo aos Romanos. O apóstolo afirma que quem ama o próximo cumpriu a lei, pois os mandamentos se resumem em amar ao próximo como a si mesmo. Este é o espírito dos mandamentos e o critério de sua interpretação. Mas, ao refutar o politeísmo, Paulo o associa ao homoerotismo. Os pagãos não adoravam o Deus único, mas as criaturas, e ainda permitiam essa prática sexual vista como abominação pelos judeus. Este comportamento é considerado castigo divino por causa de uma prática religiosa errada. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Outros escritos paulinos têm a mesma posição, em que prováveis referências ao homoerotismo estão ligadas à idolatria e à irreligião. Certo. Então, no Novo Testamento tem a seguinte questão. Jesus morreu, os discípulos saíram aí para fora da Judéia e foram ter contato com outras cidades, com outras religiões, com outras culturas. Em alguma dessas culturas havia a cultura grega. Na cultura grega, ela era politeísta, então tinha muitos deuses. E a prática homoerótica entre os gregos era completamente normalizada, no sentido de que ela era incentivada e de que era normal qualquer homem fazer entre si. E, por conta disso, havia um entendimento de que Deus não era um, mas eram muitos, e que também os deuses poderiam transar entre si. E isso era visto de forma tranquila pela cultura grega. Quando os discípulos saíram para fora da Judéia e foram ter contato com a Grécia e com os arredores, foram ter contato com essa cultura, precisavam dar um jeito de explicar como é que Deus era um só e como é que esse Deus um era diferente daquelas práticas que os deuses dos gregos faziam. Entre elas estava a prática do homoerotismo. Então tem aqui uma intenção de separar bem aquilo que era judeu
daquilo que era grego, daquilo que era a tradição religiosa bíblica da Torá do Antigo Testamento, ou dos novos escritos, do que era falado na igreja primitiva, daquilo que é a cultura grega. Então tem esse choque nesse começo entre o judaísmo, não judaísmo, cultura grega, não grega, tem uma misturança muito séria, mas a prática do homoerotismo ali na igreja primitiva, no comecinho, ela foi condenada por uma distinção, uma separação total daquilo que era da cultura religiosa e litúrgica grega. Alguém for com alguma dúvida, comentários, acréscimos? Não? Por favor, pode continuar. No contexto judaico-cristão da antiguidade, este argumento era compreensível. Não havia o conceito de orientação sexual, uma inclinação profundamente enraizada na pessoa, com relativa estabilidade, atraindo-a ao sexo oposto ou ao mesmo sexo. Essa orientação nada tem a ver com a crença em um ou em vários deuses, ou com qualquer prática religiosa. Mas na antiguidade, a Igreja herdou a visão antropológica judaica da heterossexualidade universal, com suas interdições, e carregou-a por séculos. Hoje, porém, não se pode usar o argumento de Paulo, pois seria como dizer a uma pessoa heterossexual que, se ela aderir a uma religião pagã, vai se tornar homossexual. Isso não tem fundamento, é uma superstição. Perfeito. A religião cristã se expandiu no Império Romano e se tornou hegemônica, constituindo-se como religião do Estado no fim da Antiguidade. Assim se formou a cristandade, uma fusão política religiosa de base cristã, que foi adotada por reinos e impérios, medievais e modernos, em grande parte do Ocidente e em uma parte do Oriente. Tá, só um pouquinho, Eduardo, por favor. Vejam só, aqui a gente vai ter uma transformação muito grande. A gente está aí pensando no período de Justino, em que a igreja primitiva, a religião do império, ela foi considerada a religião de todo mundo. E com isso, aquilo que a igreja entendia ou estava entendendo naquela época, passou a ser verdade para todo mundo do império, né? E isso está incluso a tradição judaica, parte dela, pelo menos. A igreja primitiva ainda não tinha se constituído com muita clareza daquilo que é ou que não é. Só que herdou isso, levou essa parte, esse entendimento de que a heterossexualidade é a normalidade. E se não é heterossexual, é alguma coisa que não é do amor de Deus, ou do amor de Javé, ou da ordem de Jesus, do segmento de Jesus. É algo anormal. Então, tem mais uma tradição aqui. Aqui a religião se torna lei. E junto com isso vem o entendimento do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, aquilo se sai de uma tradição religiosa para uma religião, para um entendimento civil. Aí, aquilo que era lei religiosa vira lei civil. E aqui começa um monte de problema. Vamos lá, por favor. Eduardo? Na cristandade, o homoerotismo foi classificado como sodomia e em vários lugares foi criminalizado por muitos séculos. Há exemplos de forte execração, como nas constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. Este documento jurídico-pastoral do Brasil colonial afirma que a sodomia é um crime horrendo, provoca tanto a ira de Deus a ponto de causar tempestades, terremotos, pestes e fomes que destruíram cidades inteiras. É algo indigno de ser nomeado, um pecado nefando, do qual não se deve falar e muito menos se cometer. Tribunais civis e eclesiásticos, como a Inquisição, julgavam os acusados deste delito. Os culpados eram entregues ao poder civil para serem punidos até mesmo com a morte. Vocês escutaram esses dias, em algum lugar onde teve
Tempestade, peste, fome, cidades inteiras se perderam? Onde foi? Tristemente a gente escutou. Pois é, foi no Rio Grande do Sul, né? E vocês escutaram tanto de gente, pastores, mas também alguns padres dizendo que era padre católico, de tradição romana católica, falando que era um castigo divino? É disso aqui que o texto do padre Luiz está falando. É um entendimento dogmático, um entendimento fechado a respeito de uma questão antropológica que se torna lei religiosa, que se torna condenação divina. Então, esse tipo de leitura ainda existe. Eu escutei, por exemplo, alguém dizendo que aquilo aconteceu no Rio Grande do Sul porque o governador do Rio Grande do Sul é gay e é casado. Então, o povo tinha que sofrer. Quem mandou ter um governador gay? Tem a ver uma coisa com a outra. Mas tem gente que acredita nisso, né? E a Igreja Católica ensinou isso durante muito tempo. Está aqui a prova. Então, a gente está herdando ainda pessoas que acreditam e perpetuam esse entendimento. Pode continuar, por favor. Tal execração à sodomia também se encontra nas leis civis, como as ordenações filipinas, um código de 1603, vigente em toda a Península Ibérica e nas colônias portuguesas e espanholas. Toda pessoa de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia, per qualquer maneira cometer, seja queimado e feito pelo fogo em pó, para que nunca do seu corpo e sepultura possa haver memória, e todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de nosso reino, posto que tenha descendentes. Pelo mesmo caso, seus filhos e netos ficarão inhabiles e infames, assim como os daqueles que cometem crime de lesa majestade. E esta lei queremos que também se entenda e haja lugar nas mulheres, que umas com outras cometem pecado contra a natura e de maneira que temos dito nos homens. Ou seja, é gay, é sapatão, é travesti, ou qualquer coisa que não seja hétero, vai para a fogueira. Então, quando a gente tem essa vinculação desde o povo do antigo entre a igreja e Estado, o Estado adota nas normas as leis da igreja e executa elas. Então, por isso, problemático, né? Pensem hoje o que que é alguns políticos quererem se utilizar da Bíblia para fazer lei. Pode continuar, Mauro. Vai ficar pior. Todo este horror tem uma explicação. Havia no passado, desde a antiguidade até o século XVIII, uma ampla envolvência do sobrenatural. Acreditava-se que tempestades, terremotos, pestes e pragas agrícolas, condenando populações inteiras à fome, eram intervenções diretas de Deus no mundo como punição pelos pecados dos homens. Muitos relatos bíblicos corroboram esta envolvência. O dilúvio nos tempos de Noé, as pragas no Egito contra o faraó, a tempestade no mar no episódio em que o profeta Jonas foi engolido por um peixe, a punição escolhida pelo rei Davi entre as opções oferecidas por Deus através de profeta, fome, peste, derrota pelos inimigos, além, é claro, da destruição de Sodoma e Gomorra. A prática do homoerotismo, por mais discreta que fosse, não era apenas um assunto da vida privada das pessoas diretamente envolvidas. No final do século XV, o Reino de Veneza sofreu uma derrota militar contra os turcos, que tomaram a fortaleza de Modon na Grécia. Como consequência, as leis venezianas contra a blasfêmia e a sodomia endureceram para combater as supostas causas da derrota. A sodomia era algo que ameaçava a sociedade inteira, como o crime de lesa majestade, cometido contra o rei, contra algum membro da família real ou contra o poder soberano de um estado. Por isso, a punição de ambos os crimes eram igualmente severa.
Percebem mais um exemplo, mas na verdade mais dois, né? Esses dois parágrafos da união igreja-estado, essa vinculação e dessa mistura de legislação. Pode continuar, por favor. Apesar da condenação generalizada do homoerotismo por parte da cristandade, convém assinalar sinais de possível tolerância. John Boswell analisou minuciosamente na Antiguidade e no início da Idade Média sinais de afeto entre pessoas santas do mesmo sexo, bem como na vida monástica. Ele dá importância às duplas de santos ou de santas, como Perpétua e Felicidade, Polieuco e Nearco, Sérgio e Baco, e ao intercâmbio de poesias de amor, como entre Ausônio e São Paulino de Nola. A perspectiva hermenêutica de Boswell aponta para uma compreensão, ou pelo menos para uma condenação não excessiva da homossexualidade. Mas faltam estudos para discernir com suficiente objetividade estes sinais de afeto. Certo. Então, vejam só, não é só de condenação. Isso aqui é um dado importante, e podem sublinhar onde vocês acharem importante. Tem uma pesquisa de um cara chamado John Boswell, dizendo que houve uma certa tolerância com algumas amizades entre santos e santas, né? Entre elas estão as mártires, né? Perpétua Felicidade, e esses outros citados aí. A fonte é segura? Não. Mas alguém foi pesquisar e encontrou alguma coisa que teria um cheiro disso. Então, faz a gente levantar um questionamento. Faz. Segurança para afirmar? Não temos. Então, significa que Perpétua e Felicidade eram lésbicas? O texto não disse isso. Mas se faz pensar em uma amizade especial. Vamos lembrar o seguinte: homoafetividade, homossexualidade. Homoafetividade, afeto de iguais. Homossexualidade, sexo entre iguais. Mas a gente precisa ter isso, os dois no contexto, porque aqui no Brasil a gente chama homoafetividade, eu tô querendo às vezes dizer que é um casal de iguais, que se ama e que transa. E nem sempre. Na verdade, os homens, todos eles, os héteros também, são homoafetivos entre si. Eles têm mais afeto entre si. E não necessariamente sexual. O que eu estou dizendo? Que a amizade entre homens, amigos, qualquer amigos, ela é uma amizade homoafetiva, que tem afeto entre iguais. Não necessariamente ela é sexual. Então, isso é possível. Dúvidas, perguntas, angústias? Muito bom, por favor, pode continuar. No período medieval, Boswell supõe ter descoberto sinais de tolerância em uma detalhada análise de práticas de amor entre iguais, feitas por clérigos e monges, e toleradas pela Igreja. Entre essas práticas se destacam as bodas de semelhança, que eram uma espécie de união do tipo irmandade ou fraternidade, celebrada em uma cerimônia com um compromisso semelhante ao matrimônio entre um homem e uma mulher. Para o autor, a comunidade homossexual contemporânea deveria buscar referências passadas não tanto na Grécia de Sócrates, mas no século XII medieval, quando clérigos escreviam poemas de amor a seus amigos, e eram toleradas bodas entre iguais. Essa situação teria mudado radicalmente a partir do século XIV, quando a Europa Ocidental adquiriu uma obsessão furiosa contra a homossexualidade, considerada o mais horrível dos pecados. Olha só, fofoca quente, pode sublinhar esse parágrafo aí. Esse é um parágrafo que quebra tabu bastante. Tem pouca bibliografia sobre esse tema. Eu pesquisei isso aqui pra caramba, esse parágrafo, para ver se eu achava essas coisas. Não acha, tão fácil, não sabemos por quê, talvez sabemos. Mas haviam algumas práticas, entre monges ou entre religiosos em geral, onde um escrevia para o outro com afeto, e com afeto muito intenso, que pode denotar alguma relação entre eles. Até onde vai essa relação? Não sei. Nem o padre Luiz explica, nem eu achei fontes confiáveis que explicam isso.
O Padre Luiz, ele jogou a pedra e falou assim, olha, tem um autor que disse isso aqui, mas ele não disse até onde aqui. Então, agora, para ele dizer que a homossexualidade contemporânea poderia buscar mais referências nesse período aqui do século XIV do que na Grécia, é porque ele deve ter algumas fontes que eu não tenho ainda. Eu espero que a próxima vez que eu encontrar com ele, eu consiga lembrar de perguntar para ele, padre, cadê as fontes disso aqui? Que eu fiquei muito curioso. Posso. Claro, Mauro, por favor. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre a espiritualidade da mulher nos séculos, né, na Idade Média, em algumas, assim, né? E aí a gente começa a verificar que muitas a espiritualidade da mulher dessa época é inacreditavelmente forte. Hum. Só que pelo fato dela, voltemos a falar a mesma coisa, ela ser mulher, ela não tinha o direito de ter essa, digamos assim, relação com Deus direta. A espiritualidade dela tinha que ser sempre ou através do clérigo ou através do marido. Ela ter uma espiritualidade, ela manifestar uma relação com Deus, isso é uma coisa assim fora de qualquer contexto. Aí a gente vê que isso caminha. Muitos dos textos, muitas das coisas que a gente vai procurando de mulheres, a gente vê que elas tinham assim nossa, um arremedo sabe, com relação a Deus. E no fim, cadê? Cadê esses textos? Agora você imagina, se para a mulher já fizeram isso, você imagine os textos que contenham todo esse embasamento homoerótico ou homoafetivo entre mulheres, entre homens, dentro dos mosteiros. A gente sabe que isso é a coisa mais normal e natural de haver, né? Se a gente for ouvir relatos, a gente vai ouvir relatos assim, né? Aquele livro, O Vaticano no Armário, ele conta detalhes que você para assim e fala, não, não, isso aqui não tem nada a ver, ele tá literalmente ele está querendo acabar com a igreja, ele está querendo difamar a igreja, mas você percebe que não, que ele está sendo simples, ele está só relatando, ele não está emitindo opinião, né? No final do livro eu percebi, gente, eu critiquei esse homem o tempo inteiro, porque para mim ele estava querendo acabar com a igreja católica, e ó, que eu não sou católico, né? Mas daí eu falei, não, mas ele não, em momento você percebe, depois no final eu percebi, ele não emitiu opinião, ele contou a história. E normalmente quando a gente conta uma história com detalhes, a gente acaba sendo o vilão da coisa, né? Então agora eu fico imaginando, voltando ao que eu estava dizendo, se para as mulheres ter relação com Deus era algo tão profundo, mas foi subtraído por toda a ideia da igreja, né, masculina, né, totalmente masculina, imagine homoafetivo. Quantos textos não foram queimados na fogueira? Quantos textos não foram trancafiados para que não tivesse essa ideia ou te passasse essa conotação? Deus me ama e continua me amando, mas eu amo fulano. Eu continuo amando fulano, né? Mas eu penso, é coisa da minha cabeça, tá? A gente pode comprovar, é difícil. Mauro, aqueles livros que foram para o Index. Então, gente, esse é um assunto delicado, né? Eu faço questão de falar, isso é um assunto delicado. São dados históricos. O Padre Luiz, é evidente que a gente confia nele, né? Ele citou aqui a fonte, o Boswell, mas é pouca a fonte. Precisaria ter mais, eu acho, porque ele está dizendo assim, olha, teve um período em que esse tipo de correspondência entre pessoas homossexuais, entre pessoas do mesmo gênero, era normalizada e incentivada como forma de espiritualidade. Então, por que isso mudou? Se em algum tempo foi permitido e incentivado. A gente precisa se perguntar, né? Talvez faltassem dados históricos para a gente poder dizer, mas a primeira vez que eu li isso aqui, eu levei um choque. Eu falei assim, como assim? Mas é bom a gente saber, tá? Então, se alguém entrar em crise de fé, a ideia não é essa, nos procure depois para conversar.
Por favor, pode continuar. A questão histórica não está só no fato de relações entre pessoas do mesmo sexo terem sido toleradas, que parece evidente, mas se foram ou não reconhecidas na sociedade com um estatuto similar ao matrimônio. O autor aposta que sim, ao menos em algumas regiões europeias de influência grega. As fontes utilizadas por Boschel em favor de sua tese incluem interessantes textos litúrgicos e documentos de fraternidade, mas são textos muito heterogêneos e de diferente valor comprovatório. Como ele mesmo reconhece, há sérios problemas filológicos e de interpretação, além de além de se limitarem a determinadas regiões. Isto faz com que as conclusões a que ele chega devam ser avaliadas com muita cautela. Alguns pesquisadores afirmam que não há base para se considerar as bodas de semelhança como uniões entre pessoas do mesmo sexo na Europa pré-moderna. Certo. Então, você vê, né? Essa expressão, bodas de semelhança, é como se fossem casais que se juntassem e fossem celebrando. 5 anos de amizade. Eu lembro que eu tenho um amigo um exemplo, né? Eu tenho um amigo em Curitiba, a gente comemora a data de amizade. A gente conhece há 5 anos, né? Esse ano a gente fez 9 anos de amizade. E a amizade é meu amigo. Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, só que mais intensa e voltada à espiritualidade. Vamos agora para a modernidade? A gente passou pelo período antigo, Grécia, Idade Média, modernidade. Vamos lá. A modernidade e o desencadeamento de transformações. Na Idade Média urbana tem início um processo histórico de longa duração que desencadeou uma série de mudanças sociopolíticas, econômicas e culturais que geraram o mundo contemporâneo. Este processo vem até os dias de hoje e é conhecido como modernidade. A sua formação se acelerou nos séculos XVI e XVII e se consolidou especificamente nos séculos XVIII e XIX. Esta caminhada histórica e cultural envolve múltiplos atores e fatores da natureza diversa. A modernidade foi impulsionada e aos poucos se definiu nas revoluções científica e industrial, através do Renascimento, da Reforma Protestante, do Iluminismo e das contrastantes tendências e movimentos liberais e revolucionários. A modernidade se afirmou nas revoluções americana, francesa e soviética, e também no divisor de águas que se estabeleceu com a filosofia de Descartes em relação à escolástica, e se desdobrou sob o nome de filosofia moderna, que engloba tendências de pensamento amplamente diversificadas e mesmo contraditórias entre si. A modernidade se configurou nas ciências naturais e sociais, bem como nas ideologias e nos processos econômicos que se iniciaram com as revoluções monetária e comercial do fim da Idade Média. A modernidade é o processo que gerou a autonomia do Estado secular, a burocratização, a separação entre público e privado, a criação dos Estados-nação e, posteriormente, os sistemas socioeconômicos e políticos capitalistas ou socialistas, em diversas versões e matizes, nas várias concretizações históricas dos séculos XIX e XX. A modernidade se afirmou e se difundiu na expansão colonial europeia e na pressão neocolonial de cunho econômico e político. Esse processo complexo envolveu as artes, a literatura, o sistema de educação, de pesquisa e o universo religioso. A modernidade é o resultado de um movimento lento e de longa duração que transformou profundamente a vida cotidiana dos povos. Ela é simultaneamente geradora e receptora de processos de mudança sociocultural, provocando intercâmbios sutis ou até mesmo choques violentos de sentidos, valores, técnicas, novos modos de atuar, de comunicar-se e de proceder. Convém distinguir, sem separar, uma modernidade econômica, uma modernidade política e uma modernidade cultural, chamando atenção para aspectos diferentes dessa macroestrutura.
Certo. Isso aqui eu vou fazer um resumão aqui para a gente ir para frente. É o seguinte: a gente chega na Idade Moderna e muitas coisas começam a crescer e serem inseridas e algumas questionadas. Entre elas está o poder da igreja, começa a ter uma leve separação entre igreja e Estado, começa a ter esses pequenos ensaios, e aí começa a criação de muitos países, começam a pensar em direitos humanos, começam a pensar no indivíduo e nem, não tanto na coletividade, e aí tem questões de Estado, tem questões econômicas, financeiras, blá, blá, blá. E aí tem a centralidade do indivíduo, da pessoa. Então, vai começar a falar assim, todo mundo tem que seguir uma lei, mas tem algumas pessoas que não estão nessa lei. Então a gente vai começar a olhar para minorias, a gente vai começar a olhar para outras coisas, para pessoas que não estão na norma da maioria. E aí isso começa a aparecer, né? Vamos então pular aqui, por favor, até na página 73. Então vamos ver, a gente sai de uma lei estatal, uma lei governamental, para pluralidade. Quer dizer, a gente começa a olhar o indivíduo de muitas formas. Não só com a lei da igreja ou só com a lei do Estado. Outras formas de ver o ser humano. E agora? Pode ler, por favor. Ali no convém, No convém, isso. convém observar que o termo homossexualidade, referindo-se à atração de pessoas do mesmo sexo, surge na segunda metade do século XIX. Este termo aparece publicamente em dois panfletos anônimos, publicados em Leipzig, em 1869, atribuídos ao escritor austro-húngaro Karl Maria Benkert, que depois já adotou o nome de Kurt Benny. Nos panfletos, acusa-se a lei prussiana sobre a sodomia de violar os direitos do homem, proclamados na Revolução Francesa, pois na tradição libertária, os atos sexuais da vida privada mutuamente consentidos não deviam cair na alçada da lei criminal. A lei prussiana também é acusada de favorecer a chantagem e extorsão de dinheiro feita a homossexuais, que frequentemente os levava ao suicídio. Foi o que aconteceu com um amigo de juventude de Benkert. Certo. Sublinha a primeira frase que tem ali, por favor. Convém observar que o termo homossexualidade apareceu no século XIX. Tá ali. Então, 1869. Gente, isso foi ontem. Então, antes de 1869, a palavra homossexualidade não existia. Como é que se chamava? Não sei, o texto não diz, né? Ou por alguma coisa. Pelo menos esse entendimento de que, na verdade, homossexualismo se falava. Então, não o termo é uma coisa nova, a prática é uma coisa muito antiga. Então, não tem essa história de que, no meu tempo não tinha isso. Sempre teve. Então, o nome, é, a nomeação, o conceito é que é uma coisa mais recente. É, hum, tá, pode continuar. Este autor defende que a homossexualidade é inata e imutável, o que contrariava a opinião dominante de que os homens praticavam sodomia apenas por terem mau caráter. Ponto. De onde é que vem aquela frase? Isso é falta de caráter. A homossexualidade é coisa de gente podre. Isso é coisa de gente sem vergonha. Vem dessa ideia. Então, não é uma coisa nova também. Então, o preconceito, a homofobia já existe há muitos séculos. Pode continuar. Estes homens não eram efeminados por natureza, conforme o exemplo de muitos heróis da história. O termo homossexual é parte do seu sistema classificatório de tipos sexuais para substituir o pejorativo pederasta. Etimologicamente, homem que tem relacionamento erótico com um menino. Então em voga na Alemanha e na França. Benkert designou ainda os homens que se sentem atraídos sexualmente por mulheres como heterossexuais. Ele foi o primeiro escritor a ter a coragem de publicar esses argumentos, hoje tão familiares sobre esse tema.
Certo, então tá aí a resposta àquilo que eu não sabia, na verdade eu não lembrava, de que qual era o termo usado antes de homossexualismo? Pederasta. Eu não sei, eu acho que eu contei isso para alguns de vocês que me acompanham na rede há mais tempo. O último ano que eu fiquei em Curitiba, eu fui almoçar num restaurante e eu fui chamado de pederasta. Assim, ao vivo, assim, né? Eu fui num dia, um cara tirou sarro de mim, no dia seguinte eu voltei lá e um grupo de homens estava sentado numa mesa do meu lado, me viu e começou a falar de mim, começou a falar de homossexualidade, de gay é tudo vagabundo, tem que apanhar. É tudo um bando de pederasta, né? Eu nunca vou esquecer isso, né? Eu levantei da mesa, fiz um pequeno showzinho ali, porque já era lei, a lei da homofobia já existia. E foi horrível. Esse termo é mais usado pelas igrejas de tradição evangélica, o termo pederasta. Algumas Sim, sim. traduções bíblicas É, trazem essa tradução. eu ia dizer isso. Crente adora usar essa palavra. Ela é mais pesada, né? Assim. E eu não acredito que você veio em Curitiba dar showzinho. Meu Eu Deus do morava em céu. Curitiba, Mauro. Ah, você morava aqui? Ah, legal, Eu morei legal. 10 Desculpa. anos aí, até 2021. Vamos lá, Eduardo, por favor. Aos poucos, porém, dentro do processo global de secularização nos círculos intelectuais, o vínculo da sodomia ao crime e ao pecado foi trocado pelo vínculo de homossexualidade à doença e à patologia, que não merece castigo e penitência, mas tratamento psiquiátrico ou cura médica. O termo acabou prisioneiro da esfera interpretativa de perversão, da tara ou da neurose sexual, constituindo-se um capítulo à parte dos manuais de psicopatologia, ao lado de outras doenças mentais. Tá, sublinha a primeira frase ali, por favor. Aos poucos, porém, dentro do processo global, nos círculos intelectuais, o vínculo da sodomia ao crime de pecado. Então, quando começa a ter a separação entre igreja e Estado, quando começa a se pensar o comportamento que a igreja condenava, mas sem a lei da igreja, se associou a esse comportamento, já que eu não posso falar que é pecado, o Estado não pode dizer, então o Estado vai dizer que é doença. Então, a homossexualidade, ela foi muito tempo tida como um pecado, uma coisa condenada, e depois como uma condição psiquiátrica, né? Que precisava de conserto. Mas sempre, parece que é sempre alguma coisa que está quebrada, que parece de conserto, e precisa de conserto. É essa a ideia. Por favor, Mauro. A estigmatização como patologia teve repercussões negativas entre o público e confirmou o tabu social. O isolamento dos atos sexuais foi quebrado, pois passaram a ser vistos no quadro global da pessoa homossexual e suas inclinações básicas. Em volta da novidade terminológica, surgem na psiquiatria e na psicanálise várias definições e teorias explicativas que mantêm o homossexual no âmbito da anormalidade, em uma mistura fina de minoria, anomalia e condenação. Ao que parece, nem Freud escapou disso. Ele escreveu a uma mãe norte-americana que a homossexualidade não é vício, nem degeneração, nem doença, como pensava a opinião pública, mas uma variável da função sexual. Esta variável é uma consequência da estagnação prematura na evolução da libido. Precisa de tratamento. Para tirar a homossexualidade desta sombra e libertá-la do centro da atividade sexual, outros termos foram lançados, como homofilia, homoerotismo e homotropia, mas tiveram pouca infiltração na linguagem comum. Uhum. Segue. Atualmente se utiliza amplamente o termo gay, que vem do inglês e significa primeiramente alegre e jovial, tendo assim uma conotação positiva. Este termo provavelmente se origina do provençal gay, usado no final da Idade Média para se referir ao amor cortês e à sua literatura. Tal palavra permanece em catalão, língua que tem parentesco com o provençal, para designar a arte de poesia, um amante e uma pessoa abertamente homossexual. No início do século XX,
gay era comum na subcultura homossexual inglesa como uma forma de código. Décadas depois, popularizou-se nos Estados Unidos através do cinema, vindo a se tornar um programa de vida e uma bandeira de luta emancipatória dos homossexuais. Dúvidas? Perguntas? Não? Pode continuar. Na segunda metade do século XIX e ao longo do século XX, pode-se dizer que a medicina tentou ou propôs de tudo para a cura dos homossexuais. Confinamento, choques elétricos, medicação pesada, tratamento psicológico ou psiquiátrico, psicanálise individual, de grupo e familiar, camisa de força, transplante de testículos, foram técnicas de intervenção no corpo e na mente dos homens que preferiam se relacionar afetiva e sexualmente com outros homens. Certo. Gente, sublinhe isso aqui, porque isso aqui ainda existe. Então, segunda metade do século XIX foi ontem. Foi ontem. Então, pensa bem, o que que você fazer? Você pega a pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo gênero e confina ela, coloca ela num quarto escuro. Depois dá choque elétrico nela. Dá choque no pinto dela, na vagina dela. Medicação pesada, né? Tratamento psicológico, psicanálise individual, camisa de força, transplante de testículo. Transplante de testículo. Corta o saco do cara, pega o saco de um outro cara e cola ali. Amarra, costura. Hélio, você faz isso com os bichos ou não? Peraí. Tá ouvindo? Agora sim. Não. Nos bichos hoje existe um tratamento moderno. Existe também ser humano, que chama imunocastração. Ele recebe 2 doses de uma substância imunológica, né? Uhum. Que ataca os hormônios precursores dos hormônios de libido, né? E de caracterização masculina. Né? E essa questão do testículo, o testículo é um órgão que produz alguns hormônios, mas que a grande função dele é produzir gametas, né? Uhum. E uma pessoa que é removida os testículos continua tendo vida sexual, porque o hormônio a prostaglandina, né, que produz a ereção e que é usado, né, a grande ferramenta, né, do ato sexual no masculino, ele é produzido na hipófise. Uhum. Então, e nada altera, né? A pessoa, lógico, pode afinar a voz, perder barba, né, uma deposição menor de proteína, de músculo, mas e isso daí é inviável, né? Se você transplantar o testículo de uma pessoa em outra, o organismo vai rejeitar aquele órgão, né? Porque não tem similaridade genética, é impossível. Ou seja, não funciona. Não, não funciona. Não, não funciona. Vamos lá, em 1972, Mauro. Vamos terminar isso aqui, gente. Força, a gente tem mais 10 minutos, eu quero terminar esse parte até a página 77 hoje. Em 72, por exemplo, houve em Belo Horizonte um simpósio de debate sobre o homossexualismo. Presta atenção na palavra, homossexualismo. Esse ismo denota doença. 1972. Que ano você nasceu? Você nasceu em E 72? Pense bem, estava ali pertinho, hein? Por favor. o principal expositor do evento foi um psiquiatra e professor da UFMG. Ele aconselhou o tratamento analítico e o eletrochoque, mas reconheceu que o tratamento psicanalítico, mesmo prolongado, está quase sempre fadado ao fracasso. Este psiquiatra preferia o tratamento que denominava aversivo. Projetava numa tela a foto de uma mulher e fazia com que o paciente recebesse prazerosas ondas elétricas no encéfalo. No cérebro. Se a foto fosse de um homem, recebia um choque elétrico. Pensa bem. Um doutor de faculdade, professor. Em 1972, a gente está na ditadura militar no Brasil. Aí uma Universidade Federal. Aí um professor ensinando. Tem um adolescente gay. O que que você faz? Coloca lá a foto de uma mulher, coloca eletrodos na cabeça e dispara ondas, choques elétricos positivos para estimular a dopamina. Aí depois você pega uma foto de um homem, coloca no saco do cara e dá um choque.
Esse era o tratamento feito. Pensem bem. Que bom que eu nasci depois disso. Misericórdia. Vai, Mal. A luta pelos Eduardo. direitos, Mal não, Eduardo. Perdão. a luta pelos direitos dos LGBT vai se vincular aos direitos humanos, que são a face da modernidade ligada à centralidade do indivíduo. O panfleto de Bankert, na Alemanha, fazendo referência aos direitos do homem proclamados na Revolução Francesa, é um exemplo dessa vinculação. As primeiras declarações de direitos humanos tratam de liberdade e igualdade, mas não se tinha em mente a diversidade sexual. Tal aproximação se dá por causa de mudanças sociais e mentais que trazem novas perspectivas e possibilidades. Pode continuar. Na independência norte-americana, afirmou-se que todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Tais seriam o direito de gozar a vida e a liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedades e o direito de procurar obter a felicidade e a segurança. Nos anos da Revolução Francesa, proclamou-se que o fim da sociedade é a felicidade comum e que o governo é instituído para garantir ao homem o gozo de direitos naturais e imprescritíveis, que são a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. Esses direitos têm uma crescente adesão nas leis de diversas nações. Após a Segunda Guerra Mundial, a recém-constituída Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada por mais de uma centena de países, mostrando um amplo consenso internacional sobre valores e ideais a serem atingidos. Toda ela se fundamenta no reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e no reconhecimento de seus direitos iguais e inalienáveis. Esses direitos são considerados o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Tá. Essa informação ela é muito importante, tá? Sublinha essa última linha que tem aí, ó. Esses direitos são considerados fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Declaração. Essa 1948 é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Ela é muito importante. Segundo Norberto Bobbio, os direitos humanos são históricos e não imutáveis e universais. Tá, só um pouquinho. Norberto Bobbio é um filósofo. Os direitos humanos são históricos e não imutáveis e universais. Ou seja, direitos humanos é para todo mundo, independente do período da história. Direito conquistado não se volta atrás. Pode continuar. Eles nascem no início da era moderna, juntamente com a concepção da sociedade baseada na centralidade do indivíduo. Passou-se da propriedade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo diferente de se enxergar a relação política, onde não predomina mais o ângulo do soberano, e sim o do cidadão. A visão organicista da sociedade dá lugar à emergência do indivíduo. Os direitos humanos nascem em meio às lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. Nascem de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. A liberdade religiosa é um efeito das guerras de religião. As liberdades civis, da luta dos parlamentos contra soberanos absolutos. A liberdade política e as leis sociais, no surgimento de movimentos de trabalhadores assalariados e camponeses. As mudanças na sociedade criam novas carências e novas exigências. Essas surgem em função de mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-las. Os direitos humanos nascem quando podem ou devem nascer, e acabam por se tornar um dos principais indicadores do progresso histórico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos representa a consciência histórica que a humanidade tem dos seus próprios valores fundamentais na metade do século XX. Beleza, a gente para por aqui hoje. Então, a gente viu hoje bastante coisa, muita informação. A gente deu continuidade ao período greco-romano, seguimos na Idade Média, moderna, até os dias atuais. No nosso próximo encontro, daqui a 15 dias,
A gente vai fazer, como são dados, eu vou fazer na próxima slides. A gente não vai ler. Hoje, eu queria que a gente lesse para a gente não, porque era um conteúdo mais denso e não tem como não ler. No próximo vai ter muita pesquisa, e aí vai ser cansativo, já estou avisando, vai ser cansativo. Mas eu vou tentar tornar o próximo encontro mais dinâmico, trazendo slide, trazendo um pedacinho de um vídeo que eu achei também. Tá? Então, vou fazer uma fotinha. Quem puder ligar a câmera, liga. Quem não puder, tá tudo bem também, por favor. Deixa eu marcar aqui onde é que a gente parou hoje. Dia 21º/7. 1º/7. Mauro Eduardo, cadê o Mauro? Voltou. O Mauro caiu, já voltou. Deixa ele entrar aqui. Oi, Mauro. Vamos fazer uma foto. Liga a câmera, por favor. A pessoa mais inteligente aqui é o Cristiano, porque ele colocou uma foto lá que parece que ele tá com a câmera ligada. Diga um X, olha para a câmera aqui, ó, para cá. 1, 2, 3 e X. Vou mandá-lo já lá no grupo. Gente, muito obrigado. Se alguém ficar com angústia, com dúvida, precisar conversar, a gente está aqui para isso, tá bom? Vamos se acolher. Beleza. Obrigado pela oportunidade, de verdade. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.